João não está aqui, eu estou aqui na nossa igreja faz 21 anos e eu não me lembro qual foi a última vez que o pastor João saiu de domingo, não é verdade? Ele está sempre aqui, tem uma fila de convites, então hoje foi um milagre assim, mas o coração dele está aqui, ele está acompanhando, tenho certeza que ele vai ver a transmissão, você que nos assiste ao vivo também, seja muito, muito amado, saiba que nós chamamos e com certeza o nosso apóstolo está em oração pela sua vida. Amém, queridos? Você provavelmente olhou aqui pro altar, pro palco e tomou um susto nessa noite, né? Fique tranquilo que você não foi o único. Eu queria dizer, de sexta para sábado a gente teve uma vigília aqui com a equipe da Renovada Young, dos jovens, e teve muita gente que tomou um susto terrível no meio da madrugada, 3 horas da manhã, de repente tem 5 homens de pé no palco, brancos, brilhando, mas fique tranquilo, você não está tendo uma visão, não está imaginando, eles estão aqui, já já você vai entender um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem ela aí, seja no celular. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos falar de uma história e você vai entender um pouco melhor essa ilustração, a cenografia aqui hoje. Tudo vai fazer muito sentido já já. Marcos, capítulo 2. Hoje nós começamos uma série de mensagens intitulada Uma Geração Apaixonada por Vidas. Diga assim, uma geração apaixonada por vidas. O que significa isso, querido? Pare para pensar. Aquilo que bate, que arde no coração de Deus, são vidas. Deus amou tanto as vidas, Deus amou tanto as pessoas, Deus amou tanto a humanidade, que Ele não suportou a distância, não suportou que nós estivéssemos afastados dEle para sempre, por toda a eternidade. E então Ele enviou Seu Filho unigênito ao mundo, para morrer por nós e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração de Deus bate por vidas. E se o nosso coração quer bater por aquilo que bate no coração de Deus, nós precisamos entender esta mensagem. Nosso coração precisa também bater por vidas. Isso é muito importante. Já aproveitando também, deixa a Bíblia aberta aí, já já a gente lê. Existem pessoas que por tantas razões são ou estão impossibilitadas de terem um encontro com Jesus, de irem ao lugar de encontro com Jesus. Você não é uma dessas pessoas, você já está aqui, amém? Você veio até esse lugar, você venceu, talvez você foi herói hoje, você venceu chuva, venceu distância, venceu problema em casa, mas você chegou até aqui. Mas existem tantas pessoas que enfrentam dificuldades e acabam por qualquer razão parando no meio do caminho. E você deve ter acompanhado as notícias, provavelmente. Até porque muitas famílias da nossa própria igreja também sofreram com isso. A nossa cidade tem tanta tragédia acontecendo esses dias, aliás, mas enfim. A respeito dos temporais, dos alagamentos, o bairro da Moca, do Ipiranga, do Cambuci, aqui do ladinho da gente, muita gente da igreja mora lá. Tantas pessoas perderam tudo. A água invadiu, eles perderam tudo. E nós como igreja, nós não podemos só olhar, assistir isso e não fazer nada, amém? E eu quero honrar cada um que se envolveu. Nessa semana nós arrecadamos muitas doações. Foi lindo de ver a igreja se mobilizando. E ontem de manhã uma equipe da Renovada Young esteve ali levando as doações no bairro do Cambuci, evangelizando, trazendo amor. Você pode acompanhar algumas fotos aí. Uma equipe linda que foi tão usada por Deus para trazer amor, para trazer esperança, para levar, claro, a necessidade, para trazer aquilo que eles precisavam no momento, mas mais do que isso, para trazer o amor de Deus. Não é simplesmente a caridade, a oferta que muda algo, mas é o amor de Deus que muda histórias, o amor de Deus que muda vidas. E foi tão lindo de ver a nossa igreja se envolvendo, sendo instrumento para abençoar aqueles que por qualquer razão tinham parado no caminho. Aqueles que tinham desistido dos sonhos, aqueles que tinham já desistido de reconquistar algum bem. E eu tenho certeza que Deus ainda quer usar muito a nossa igreja. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã, para ser instrumento de bênção nesta geração. Aplauda o Senhor mais uma vez por essa equipe, por cada uma dessas doações, cada um que se envolveu. Que Deus possa honrar, recompensar poderosamente cada um, em nome de Jesus. Mas voltando, existem pessoas que param no caminho, que por qualquer razão não conseguem seguir em frente, sonhar. Nós vamos falar agora em Marcos capítulo 2 sobre uma dessas histórias. O Evangelho de Marcos é marcado porque ali estão relatadas muitas curas, muitos milagres. Jesus faz muita coisa.
Então você vai ver, por exemplo, que Jesus vai até a casa da família, da sogra de Pedro, ele vai até lá e ali a cura. Você vai ver, por exemplo, que um leproso, que era isolado, excluído da sociedade na época por causa da doença, da enfermidade, ele corre até o encontro de Jesus, tem um encontro com Jesus e a cura. Nós vemos muitos relatos, mas em Marcos capítulo 2 existe algo diferente. Eu quero te convidar a ler comigo. Marcos 2, de 1 a 12, a palavra diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Neste evangelho, neste livro, estão contidos tantas curas, tantos milagres, mas há algo especial neste texto. Há algo especial nessa história, querido. Quem esteve no Wake sabe que eu ministrei em cima desse texto, inclusive, né? Totalmente diferente, mas o Espírito Santo nos falou novamente em cima disso. O apóstolo ministrou nesse texto. E foi muito interessante, porque este paralítico, por uma razão óbvia da vida, pela sua paralisia, ele ouviu onde Jesus estava. Ele talvez teve vontade de ir ao encontro de Jesus, ele sabia que aquilo podia mudar a vida dele, mas ele por si só não podia ir ao encontro de Jesus. E diferentemente de como foi, seja com a sogra de Pedro, seja como foi com Zaqueu e com tantos outros, em que Jesus foi até aquele lugar, Jesus não foi ao encontro do paralítico. Jesus ficou esperando. Jesus estava naquele lugar, naquela casa em Cafarnaum, que era onde ele inclusive morava com os discípulos. E ele estando em Cafarnaum, estava pregando e a casa se encheu. E aquele paralítico estava longe. E por si só, ele não conseguiria ir ao encontro de Jesus. A diferença dessa história é que 4 amigos entenderam o papel deles na vida daquele homem, daquele paralítico. 4 amigos fizeram a diferença e fizeram essa história ser o que ela é até hoje para nós. A paralisia, querido, ela pode ser de muitas maneiras. Obviamente pode ser física. Talvez você em algum momento tenha enfrentado ou enfrenta algum tipo de paralisia. Quem aqui já fez alguma cirurgia, ficou imobilizado na perna, machucou? Quem aqui já passou por isso? É difícil, não é? Meses e meses eu lembro já tantas situações. Como é difícil, coisas que são básicas, coisas que no dia a dia você faz sem nem perceber, de repente tomam um esforço tremendo, dá trabalho, dói, cansa para fazer. Então pode ser uma paralisia física, mas pode ser também uma paralisia emocional, uma paralisia espiritual. Por exemplo, provavelmente você conhece alguém que enfrentou uma situação de depressão. Depressão é uma paralisia, literalmente uma paralisia emocional tão terrível, queridos. Pessoas lindas, com uma vida linda pela frente, de repente desistem de viver. Estão sendo assolados por um mal terrível. Perdem a alegria na vida. Aquilo que antes alegrava tanto fazer, de repente não alegra mais. E até gera uma paralisia física mesmo. A pessoa fica parada, fica deitada, não tem mais vontade de sonhar, de construir. A pessoa está paralisada nas suas emoções. Isso tem assolado tantos nossos dias. Tantas pessoas que têm tudo, têm uma vida linda, sonhada por Deus para elas, mas que têm se rendido a uma paralisia emocional. Ansiedade.
Tantos jovens que são tão talentosos, tão inteligentes, mas aí chegam num vestibular, chegam numa prova, de repente a ansiedade bate daquele branco. Pessoas que têm medo, são super corajosas, mas de repente têm medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de fazer alguma coisa, medo de escada rolante, já vi de tudo por aí. Medo de metrô. Pessoas que são corajosas, são bravas, mas de repente, por alguma situação, estão paralisadas naquela situação específica da vida. A ansiedade nos paralisa em tantos momentos. Às vezes você nem imagina, você está dirigindo no trânsito, está tudo bem, algo acontece, um acidente, alguma coisa, Deus sempre nos livra, mas às vezes você vê algo ali e de repente você trava. Quantos já passaram por uma situação assim de travar? É horrível, não é? Você acha que, na sua cabeça você pensa, nossa, eu vou ser o herói, eu vou reagir tão bem, de repente você, pã, travou. Tantas vezes nós enfrentamos situações em que as nossas emoções são paralisadas. Nós enfrentamos paralisia. E pessoas que nos cercam, seus familiares, seus vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros de estudo, às vezes estão enfrentando situações de paralisia na vida deles, seja física, emocional ou espiritual. E se os nossos olhos não estiverem bem abertos, no meio da nossa correria, a gente passa, e o paralítico, o nosso amigo que tanto precisa, fica pelo caminho e acaba não sendo levado até o lugar onde ele encontraria Jesus. Você já venceu isso, você não é paralítico, amém? Você já está no lugar do encontro de Jesus, graças a Deus por isso. E nossa ênfase hoje, que nós vamos ministrar, é para que você possa olhar ao seu redor. Sim, o Espírito Santo com certeza vai trazer coisas ao seu coração, vai te curar, vai ajudar você a crescer, mas mais do que isso, nós queremos te incentivar a olhar ao seu redor. Olhar para a necessidade do seu próximo. Olhar, por exemplo, como ontem nós estivemos olhando para aqueles que tanto precisavam e tinham perdido tudo. Existe uma dificuldade, existe uma limitação real. Havia sobre aquele paralítico e existe hoje na nossa geração, nos nossos dias, uma limitação real que impede tantas pessoas de estar aqui. Impede tantas pessoas de chegar até o encontro de Jesus. E essas pessoas precisam de alguém. Diga para a pessoa que está do teu lado, essas pessoas precisam de você. Somos nós, queridos. Isso é ser igreja. Isso é ser a igreja de Cristo na terra. É sermos aqueles que vão carregar, aqueles que por si só não têm conseguido chegar ao encontro de Jesus. Sem os amigos, talvez aquele paralítico nunca teria vivido o que ele viveu. Deus usou pessoas. Mas eu quero contextualizar aqui com você alguns tipos de paralisias, situações que podem tentar paralisar as pessoas ou nos paralisar de vir ao encontro de Jesus. E é bem atual isso que nós vamos ministrar aqui, é para o contexto da sua vida. E eu quero que você reflita sobre isso. Primeiro lugar, primeiro tipo de paralisia que tenta impedir as pessoas de estar aqui, de vir ao encontro de Jesus. Vergonha e constrangimento. Vergonha e constrangimento. Muitas vezes, por pecados, por erros, por falhas. Com certeza só eu ouvi, você provavelmente nunca ouviu. Você convida alguém para vir a Jesus, para vir à igreja, e a pessoa fala, não, ainda não dá, preciso arrumar minha família, preciso parar de fazer isso, parar de fumar, parar de beber, preciso sair dessas coisas, consertar meu casamento, depois eu vou para Jesus. Quantos aqui já ouviram isso? As pessoas têm a impressão de que Jesus veio para perfeitos, quando a Bíblia diz exatamente que Jesus não veio para os sãos, mas veio para aqueles que estavam enfermos. Jesus veio para aqueles que mais precisavam. Os que estão saudáveis não precisam de médico, mas aqueles que estão enfermos precisam do médico dos médicos. Jesus veio para aqueles que mais precisam, mas tantas vezes as pessoas são barradas de estar aqui, não vêm à igreja, não vão à célula, não aceitam um convite de ir à sua casa receber uma oração, porque elas não se sentem dignas de estar na casa de Deus ou na presença de Deus. Hoje de manhã, o apóstolo falou, então eu me dou o direito de falar, eu até fiquei, ficamos impressionados quando ele falou. Mas a nossa igreja, por melhor que nós nos esforcemos para ser, ela não é perfeita. A nossa igreja não é feita e cheia de pessoas perfeitas. Nós somos um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Juntos nós estamos buscando aquele que é perfeito. Mas as pessoas têm a impressão, e muitas vezes, e olham para nós ou olham para a igreja, e julgam nesse sentido como, não, isso é perfeito demais para mim. Eu não estou à altura, eu não sou digno disso, eu ainda não posso, eu preciso resolver, eu preciso mudar e depois eu venho. Quando nós olhamos para Jesus e Jesus diz, vem como estás, vem cansado, sobrecarregado, aflito, oprimido, ansioso, temeroso, só vem.
e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O convite de Jesus nunca mudou, querido. Jesus nunca parou de convidar os cansados e sobrecarregados. Jesus não começou a chamar só os que estão perfeitos. Jesus ainda nos chama, assim como nós estamos. E essa é a mensagem que nós precisamos repassar às pessoas. Há uma geração que tem enfrentado tantas lutas. Há problemas tão sérios que nós temos visto na nossa cidade, nas nossas escolas. Nós não podemos estar com a cura nas nossas mãos, estar no hospital, no lugar da cura, e não trazer as pessoas para serem curadas aqui. É nossa responsabilidade. Outra coisa que as pessoas costumam dizer, ou ter a impressão, é que se eu vir à casa de Deus, se eu vir à igreja, eu vou ter vergonha de Deus. E aí eu fico pensando, né? A pessoa acho que esqueceu que Deus não está contido nessas quatro paredes. Deus não está só aqui. A palavra nos diz que não importa onde nós formos, onde quer que nós fôssemos, Ele estaria conosco. Ainda que nós subamos, desçamos, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece o nosso pensamento no nosso coração. O que está escondido a Deus? O que está oculto ao nosso Deus? As pessoas precisam entender, os nossos amigos paralíticos precisam entender que aqui é o lugar onde Jesus está para curá-los. E Jesus chama exatamente aqueles que estão enfermos, para que aqueles possam ser curados. Um dia eu fui curado na minha vida aqui. As minhas emoções, os meus sonhos, o meu senso de vida foi mudado por Ele aqui. E as pessoas precisam entender que não é vergonha, constrangimento, pecado, luta, vergonha e qualquer outra coisa porque eu fiz. Nada disso pode me afastar dEle. Existe cura em Jesus. Amém? Segunda paralisia, que tenta a cada dia impedir as pessoas de estarem aqui, e essa é tão simples, tão banal, mas tão real. Falta de recursos, em especial para locomoção. E por que nós dizemos isso? Porque nós somos pastores aqui, nós conhecemos histórias de pessoas que são verdadeiros heróis. Pessoas que pegavam 3, 4 ônibus para estar aqui, demoravam 2 horas para estar aqui de domingo. Nossa igreja até, junto ao pastor Aurino, que administra isso, nós, principalmente no culto da manhã, quando você vem, está lotadão. Quando você vem ao culto da manhã, você vê algumas vans parando. São vans que a igreja financia para trazer pessoas de células distantes, que por si só não conseguiriam estar aqui. Mas, querido, como que a gente pode olhar para a nossa geração, para a realidade da humanidade nos dias de hoje, e deixar que algo tão banal quanto uma locomoção impeça a pessoa de chegar ao encontro de Jesus? Seria como os amigos decidirem levar o paralítico e de repente perceberem, mas não tem maca, não tem uma madeira para carregar, e por isso, então deixa ele quieto aí. Algo tão banal como locomoção, como a capacidade de ser transportado, pode impedir pessoas de estarem aqui. E isso é muito importante que nós entendamos, querido. Existe uma promessa de Deus, Isaías 1,19 diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas existem pessoas que estão enfrentando crises terríveis. Por causa de 4,30 para pagar um ônibus, para pagar um Uber, um táxi, não tem carro. Por causa de coisas tão banais. Estão impedidas de estar aqui. Nós, como igreja, nós temos procurado nos mobilizar para sanar essa paralisia. Mas Deus também quer te usar. Deus também quer usar você como um desses amigos que, se for preciso, vai literalmente carregar aquele que precisa estar aqui. Deus quer te usar para trazer solução àqueles que simplesmente por locomoção não conseguem chegar até aqui. É lindo quando a gente ouve essas histórias. Pessoas que tinham Márcio até comprou uma Kombi só para trazer o pessoal lá da vizinhança dele para cá. Vinha lotada. Pessoas que dedicaram a vida, a Laodiceia, que fazia 2, 3 viagens para trazer as pessoas para cá. E agora você pode olhar para essas pessoas e ver como Deus tem abençoado, como vidas têm sido impactadas através delas. Nós precisamos nos permitir ser usados por Deus para que as pessoas cheguem ao lugar onde há cura. E este lugar é aqui, querida, na presença do Senhor. Terceira paralisia que nós precisamos sanar, nós precisamos curar nos dias de hoje. Falta de companhia. Falta de companhia. É engraçado porque nós estamos acostumados com isso aqui. Nós estamos acostumados com as músicas, com as siglas, com os nomes, Tadel, Célula, Culto de Celebração, MDA. Para nós isso faz todo sentido. Mas você já chegou a algum lugar e se sentiu um peixe fora d'água naquele lugar? É agradável essa sensação? Nós precisamos muitas vezes entender que nós não estamos aqui para entretenimento cristão, querido.
Nós não estamos aqui porque é legal estar juntos simplesmente. Nós estamos aqui porque o nosso coração bate por aquilo que bate no coração de Deus. Vidas. E custe o preço que custar, nós precisamos estar preparados para acompanhar essas pessoas, para tomá-los pela mão direita e trazê-los até aqui. Nós não podemos deixar que algo tão simples impeça as pessoas de se sentirem à vontade nesse ambiente, nesse lugar de cura. É engraçado porque a gente trabalha aqui, eu trabalho aqui há 7 anos em tempo integral na igreja, e nesse tempo, agora que tem o espelho então na frente, todo mundo passa se arrumando. É muito legal ficar do outro lado do vidro e ver as pessoas se arrumando assim, ser colado no vidro. E é engraçado porque as pessoas não fazem ideia do que tem aqui dentro. Até agora com a reforma da fachada acho que vai melhorar um pouco, mas normalmente as pessoas passam e não fazem ideia. E aí às vezes a porta aqui de ferro, a porta de saída do culto mesmo, lá de baixo, às vezes ela está aberta e as pessoas passam e até se assustam, porque você passando na rua você não imagina que o corredor vai até o final aqui, se assustam, perguntam o que é aqui, a gente fala que é uma igreja. Nossa, sério, eu não sabia. As pessoas não têm ideia do que há aqui dentro. As pessoas não têm ideia de como é um culto. Às vezes as pessoas assistem algo na TV, criam uma imagem, um preconceito absolutamente equivocado sobre o que é cristianismo e chegam até aqui morrendo de medo do que vai acontecer nesse lugar. Querido, nós precisamos estar juntos dessas pessoas. Nós não podemos permitir que as pessoas se travem para chegar até esse lugar por algo tão banal assim, por algo tão simples. Nós precisamos então sanar, e é engraçado porque às vezes nós estamos despedindo as pessoas, eu costumo não fazer tanto isso, mas o pastor Aurino, o pastor João faz mais, eu vou melhorar nisso ainda, amém? Mas você está lá despedindo o pessoal, e aí você vê um visitante chegando sozinho, e fala, olha, eu estou esperando porque eu vim convidado pelo fulano, e o fulano ainda não chegou. Claro que o fulano, em nome de Jesus, sempre vai chegar antes do visitante, amém? Isso quase não acontece nessa igreja, amém? Mas você vê que o visitante, ele entende isso. Para ele entrar, para ele se sentir à vontade, ele quer estar do lado daquele fulano que convidou. Ele quer se sentir parte. E a gente precisa estar atento a isso, querido. Tantas pessoas, eu lembro lá atrás, quando as células começaram, que a gente ficava assim, procurando pessoas que estavam perdidas nas células, tal, quem não era ainda para convidar. Nós não podemos perder esse sangue nos olhos, de ver as pessoas perdidas e falar, cara, eu preciso parar de falar cara no culto de domingo, depois eu vou tomar bronca. Isso é só para o culto de jovens. Eu preciso pensar e falar, amado meu, deixa eu consolidar este irmãozinho. A gente precisa voltar a ter isso, querido, nosso coração precisa bater por isso. Pessoas que chegam aqui muitas vezes tão feridas. Mais uma vez, a nossa igreja não é perfeita. Mas a gente se esforça, faz o nosso melhor para ser instrumento de cura na vida das pessoas. E às vezes vem pessoas de outros ministérios que passaram por uma história de tanta dor, de tantas feridas, tanta frustração, tanta decepção. E elas não podem chegar aqui e encontrar mais um lugar onde elas vão estar sozinhas. Nós precisamos estar atentos à necessidade daqueles que estão paralisados, que por qualquer razão não chegarem, até quase chegaram, mas se sentem sozinhos.